Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Hoje nós vamos implementar o método de Glauert assimétrico, quando a asa direita e esquerda possuem geometria ou distribuição de circulação distintas. No caso aqui, nós vamos primeiro mostrar o exemplo da asa, o resultado da aplicação numa asa simétrica elíptica e fazer o exemplo para uma asa reta com e sem deflexão de alerons, no caso alerons com uma deflexão antissimétrica. Então vamos para a definição da nossa asa, vamos usar a envergadura de 10 graus, vamos usar a envergadura de 10 metros, uma corda na raiz de 1,2, o número de pontos, por enquanto, de 10 pontos ao longo da envergadura inteira, desde uma ponta até a outra, não mais só a metade da envergadura, o ângulo de ataque de 2 graus, já convertidos aqui em radianos, e sem nenhuma torção, então alfa geométrico vai ser igual a 0, nosso vetor de coordenadas y vai ser obtido a partir do menos b sobre 2 vezes cosseno de uma distribuição uniforme em θ. Isso para que a gente tenha mais pontos concentrados nas pontas das asas do que na raiz. E a nossa distribuição de corda será dada pela corda na raiz, que multiplica a raiz de 1 menos 2 vezes a coordenada y dividido pela envergadura, tudo isso aqui ao quadrado. Nós podemos aqui plotar o y e a corda. Aqui nós observamos então a forma elíptica da nossa asa. Nós temos nosso vetor alfa geométrico e alfa zero e nosso ângulo de ataque. Então agora nós podemos iniciar com a implementação do método de Glauert. Lembrando que a implementação vai utilizar essas variáveis como variáveis com todas as informações que nós necessitamos, até por isso o nosso vetor B inclui a ponta das asas. Então vamos extrair as informações daí. Nós vamos ter que o nosso n é igual ao tamanho do vetor y, que é a envergadura duas vezes a máxima coordenada do nosso vetor y. Por causa disso, o nosso vetor θ é obtido a partir do arco cosseno de menos 2 vezes y dividido pela envergadura. Então nós vemos aqui nossa ponta esquerda da asa, que é o menos 2, menos 5, com θ igual a 0, e o lado positivo, a ponta positiva, com o θ igual a π. Agora nós precisamos criar as matrizes que nos vão permitir definir a matriz de influência aerodinâmica, assim como nós fizemos no caso da asa simétrica, que é uma estratégia de implementação específica do MATLAB. Então nós vamos ter aqui o vetor n, que é o vetor dos n's que multiplicam o seno de θ na série de an vezes seno de nθ. E aqui nós vamos ter todos os nossos coeficientes n's, então não só mais os ímpares, mas os ímpares e os pares, diferente da outra implementação. Definimos uma matriz NN maiúsculo a partir da repetição da matriz N ao longo das linhas e uma única vez nas colunas. Então nós podemos ver aqui que ao longo de uma linha nós variamos o valor de N, mas ao longo da coluna ele se mantém. Nossa matriz de ângulos θ é dada pela repetição então do nosso vetor θ ao longo de uma linha para outra, mas na mesma linha ele vai se manter. Então nós podemos ver aqui que ao longo de uma linha o valor de θ se mantém constante e ele varia de uma linha para outra porque são as diferentes equações do nosso sistema linear, que essas equações são avaliadas ao longo para cada equação o θ é mantido constante, assim como a corda também será mantida constante, assim como podemos ver aqui. Agora nós podemos escrever nossa matriz de influência aerodinâmica. Ela é dada pelo seno de n vezes θ, que multiplica 2 vezes a envergadura dividido por π dividido pela corda, mais n dividido por seno de θ. Então vemos aqui que a matriz ela nos fornece os valores e os not a number infinito, tanto para θ igual a 0 quanto θ igual a π, o que era esperado. Então, para resolver esse problema, vamos fazer aqui aplicar a regra do L'Hopital. E temos que lembrar que quando a corda na ponta é 0, a gente precisa de um tratamento diferente. Então, se a corda na ponta é igual a 0, nós vamos fazer o cálculo de uma forma. Se for diferente, nós vamos fazer de outra. No caso, quando a corda é diferente de 0 na ponta da asa, nós aplicamos simplesmente
a regra do L'Hopital no seno de nθ sobre seno de θ, o que significa que quando θ é igual a zero, o nosso resultado vai ser n², e quando nós estamos no θ igual a π, esse resultado ele vai ser menos o n², que multiplica menos 1 elevado a n. Se fizermos dessa forma, nós podemos ver que nós já tiramos as indeterminações, né? Já tiramos a divisão por zero. A diferença e o detalhe é que, no nosso caso, essa corda na ponta da raiz ela é nula, né? Então, nós precisamos aplicar o L'Hopital também na corda, considerando a derivada da corda nesse termo aqui que nós temos dentro do cálculo dos coeficientes da matriz. Então, nós precisamos fazer a derivada da corda com θ. No caso, quando θ é igual a zero, que é o primeiro termo, nós vamos ter a corda no ponto 2 menos a corda no ponto 1, que divide pelo θ no ponto 2 menos o θ no ponto 1. E aí nós precisamos somar nesse termo aqui o valor do 2 vezes a envergadura dividido por π, que multiplica o valor de n dividido pela derivada da corda em θ. Então, nós vamos ver aqui que o nosso valor... Então, nós vamos ver aqui que o valor ele muda um pouco em relação ao que nós tínhamos antes. E a mesma coisa precisamos fazer quando estamos na outra ponta. Também aplicando diferença finitas de primeira ordem descentrada. Nesse caso aqui é a diferença finita atrasada. E nesse caso aqui, nós vamos ter não n², mas sim n, menos n multiplica o menos 1 elevado a n. Isso daqui multiplicado por 2 vezes a envergadura dividido por π dividido pela derivada da corda. Então, nós vemos aqui que nós tiramos então os problemas de derivada por zero, já considerando o limite da função quando ela quando θ vai a zero, θ vai igual a π. Precisamos calcular também o lado direito da equação. Nesse caso é o alfa menos o alfa geométrico, que tem que ser um vetor coluna, mais alfa geométrico, menos o alfa zero, alfa de L igual a zero, também um vetor coluna. Vemos aqui o valor constante, porque nós não temos a torção nessa asa. E aí calculamos coeficientes AN a partir da inversa da nossa matriz de influência aerodinâmica, que multiplica o lado direito da equação. Vemos aqui o primeiro elemento diferente de zero, os outros elementos nulos, e lembrando que os últimos elementos eles acabam tendo um valor residual. A ordem de grandeza é menor do que a ordem de grandeza do nosso coeficiente A1, e na hora que a gente calcula, portanto, o gama, aqui eu vou calcular só o termo de gama, que é a somatória da série, então eu vou chamar de gama normalizado, tirar o 2b, o zero, e o cálculo desse gama ele precisa ser feito a partir do seno de n vezes θ, e aqui eu faço a multiplicação matricial com o vetor coluna de coeficientes. Nós vemos aqui, então, que para cada linha nós temos um resultado de gama, ou seja, para cada θ temos um resultado de gama, e podemos, então, fazer o plot de y com gama normalizado. Nós vemos aqui a distribuição elíptica dessa circulação. Se nós aumentarmos o número de pontos e recalcularmos essa distribuição de circulação, vai ter uma visualização melhor. E vemos aqui a distribuição elíptica da nossa circulação gama. Vamos agora aplicar esse problema não mais para a distribuição elíptica, mas para uma distribuição de corda constante. E para isso, eu vou alterar aqui a geometria no vetor de cordas para um vetor que é constante igual à corda na raiz. Obviamente que aqui a gente está aumentando a área efetiva dessa asa, mas nós vamos ver que a circulação muda e que os coeficientes também mudam. Aqui nós utilizamos a função once, gerando um vetor linha de n elementos. Então vocês podem ver aqui que essa corda está constante, e aplicamos aqui o cálculo e plotamos o resultado da circulação. Se nós observarmos os coeficientes AN, nós vemos que nós temos os coeficientes ímpares
praticamente diferentes, são diferentes de zero, mas os coeficientes pares são praticamente nulos, de uma ordem de grandeza muito menor do que os elementos ímpares. Isso é porque, como esse problema é simétrico, os coeficientes n precisam ser nulos, assim como discutido no vídeo que falou da teoria do método de Glauert. Se nós plotarmos esse resultado, nós observamos aqui que a distribuição de circulação muda, ela deixa de ser elíptica e ela aumenta na região mais próxima aqui de uns 70%, 75% da semi-envergadura, já começa a ficar um valor maior do que era da asa elíptica. Então esses dois casos até agora foram para exemplificar a solução do método, mas o exemplo ele é simétrico, apesar da formulação permitir uma distribuição assimétrica. Vamos então agora observar um caso específico em que a nossa torção ela vai ser uma torção definida pela distribuição de alerons da metade da semi-envergadura até a ponta e vamos defletir em 1 grau em uma asa e menos 1 grau na outra asa. Para fazer isso e aí ter a simetria da geometria a partir do alfa de L igual a zero, que seria a alteração do aerofólio devido à deflexão dos alerons. E lembrando que os alerons funcionam como flap, e os flaps, assim como nós vimos na teoria de aerofólio fino, alteram o alfa de L igual a zero do aerofólio. Então aqui nós vamos utilizar a seguinte estratégia. Para facilitar a visualização do exemplo dessa simplificação, eu vou reduzir o número de pontos para 10, calcular a geometria até esse momento. Quando a envergadura tiver módulo maior do que a envergadura sobre 4, ou seja, a metade da semi-envergadura, eu vou utilizar esses valores, porém, eu vou multiplicar eles pelo sinal do nosso vetor y, ou seja, de um lado fica positivo, do outro fica negativo. Agora eu posso multiplicar toda essa conta aqui por um valor, por exemplo, menos 1 grau. E aí nós temos uma deflexão antissimétrica, em que ele é um valor positivo em uma asa e negativo na outra asa. Eu vou utilizar essa expressão para calcular aqui o alfa zero e não vou usar o alfa zero utilizado previamente. Aqui vamos calcular então todas as nossas variáveis, fazer o procedimento do cálculo do método de Glauert. Nossa matriz AETC está já calculada. O nosso RHS já não é mais um valor de constantes, então nós temos variação aqui de um lado para o outro. Lembra que é alfa mais alfa geométrico menos alfa de L igual a zero, e no nosso alfa de L igual a zero não é mais constante. O cálculo dos coeficientes ANs agora resulta em valores todos diferentes de zero, já com os pares com valor significativo. E o cálculo de gama já é um cálculo que nós, ao visualizarmos, vamos notar que esse gama não tem mais uma distribuição simétrica. Para ter uma melhor visualização, aumentando o número de pontos. E aqui podemos observar, então, que a circulação agora, onde o alerão é defletido para baixo, aumenta, e onde o alerão é defletido para cima, reduz a circulação. Dessa forma, que é o objetivo do alerão, a força de sustentação e o momento devido ao braço dessa força de sustentação é maior numa asa do que na outra, e a aeronave faz a rolagem. Então aqui tem a implementação para exemplificar os casos em que se deseja analisar uma asa que seja pela geometria, seja por deflexão de superfícies aerodinâmicas. A circulação terá uma distribuição assimétrica e com isso também fechamos aqui as utilizações do método de Glauert. Com esses valores pode-se depois calcular os coeficientes de sustentação e arrasto, pode-se calcular o momento de flexão para o cálculo estrutural, até mesmo o momento de rolagem para essa asa. Bons estudos e nós nos vemos no próximo vídeo.